Às vezes demora um pouquinho. Isso. Boa noite, então, às 22h27. Vamos começando, Joyce. Estou atenta à sua fala, tá? Professora, boa noite a todos. Eu sou a Joyce Rodrigues, obrigada pelo espaço, pelo tempo. E eu escolhi falar de cultura quilombola para as crianças entre 4 e 5 anos de maneira da educação regular, não é educação para crianças do quilombo. E escolhi fazer isso pelo contexto que a gente vive, porque tivemos, né, a contaminação do solo em Minas Gerais, por conta de Brumadinho, né, nos casos mais recentes, e que interfere em toda uma cultura, e essas crianças que já não têm escola, né, com a educação voltada para as crianças quilombolas, no seu contexto, de maneira comum, numa situação dessa, se veem nas escolas regulares, uma escola que não contempla a cultura delas. Então, nesse sentido, eu escolhi falar do tema para a educação regular. Eu vou ler primeiro para vocês o objetivo geral e os específicos, Elaine, para tentar ser o mais breve possível. Então, o objetivo geral foi esse, trabalhar a cultura quilombola, utilizando os 5 sentidos, né, priorizando os 5 sentidos, né, para trabalhar as atividades e promovendo, abordando de uma perspectiva de aproximação das culturas e não de destaque das diferenças. E como a gente está falando de crianças, eu pensei que abordar o tema da cultura quilombola, falando de uma cultura que está extremamente ligada a território, qual seria o lugar, já que a gente está falando de história e geografia, que aborda lugares, paisagens, o lugar mais democrático durante a infância é o quintal. E aí, Elaine, eu acabei colocando, vou postar aqui o blog, coloquei, se eu pudesse mudar o nome do meu projeto hoje, ele seria Quintal do Quilombo. E foi usando essa linha de raciocínio que eu reorganizei as atividades, tá? Eu não fiz um PowerPoint, então se vocês quiserem acessar, eu até tive que reorganizar as atividades, mas elas estão nesse sentido. Eu vou tentar explicar para vocês bem rapidamente. Então, o primeiro passo é a apresentação do quilombo, em que é explicado para as crianças que aquele momento será um momento de escutar histórias e fazer atividades para entrar em contato com a sua cultura. E nesse sentido, vai ser colocada uma música instrumental em alguns momentos, e elas vão sentar em roda e vão ouvir histórias, e em outros vão ser realizadas, então, as atividades. Nesse primeiro dia, já se pede para que elas pesquisem qual é o significado da palavra quilombo, porque é essa problematização. Alguém aqui mora num quilombo? Alguém aqui já ouviu falar ou conhece um quilombo? Para provocar a curiosidade das crianças e fazê-las pensar, mas não dar resposta, já dar uma pesquisa. No segundo momento, e aí eu tô falando em momentos, gente, porque eu não dividi por dia, meu projeto ele ficou enorme, tem 14 atividades aqui. Eu pensei em utilizar os nomes, já que vai ser um momento de apresentação das crianças, para que elas relacionem nesse momento os nomes que são parecidos, né? A pesquisa pesquise o seu sobrenome, a origem do seu sobrenome, porque a cultura quilombola, a cultura afrodescendente, ela está ligada a ancestralidade, a oralidade. Então, isso coloca as crianças em contato com os mais velhos, contato com a própria história e contempla a BNCC, né? No campo de espaços, tempos, que elas têm que saber falar da própria história e explicar, né? Relatos sobre a própria história. No segundo momento, tem a parte das origens, em que aí eu abordo, peço para elas trazerem fotos e aí apresentarem, falarem dentro do que é claro que a criança consegue, mas falarem das pessoas na foto, nessa relação familiar e apresentar. E tudo isso relacionado com as fotos do quilombo. Aliás, desculpa, Elaine, eu fiz um livro de imagens, só um adendo para explicar, porque conversando com a professora, eu não localizei nenhuma literatura que explicasse, que trouxesse para a gente o que é um quilombo na literatura infantil. Aí eu tomei a liberdade, a audácia, Elaine, de fazer um livro de imagens, bem simplesinho, como se fosse uma criança que tivesse feito, tá? Eu não vou contar a história agora, porque está muito tarde, mas ele vem assim, no primeiro momento fala do casal que teve seus 10 filhos, então a criança mexe aqui, ela vai ver os 10 filhos, já traz essa perspectiva e fala dos nomes. No segundo... Oi? Desculpa, levanta um pouco, a gente tá vendo só metade. Ai, perdão.
Esqueci que eu tô no notebook, né, no celular. Mas é a dona Maria Luísa e o seu Vitalino, que foi quem começaram, gente, um quilombo que se chama Quilombo dos Luíses. Ele fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu fiquei fissurada por esse quilombo, apaixonada, pesquisei profundamente. E eles iniciaram... Joyce, só um instante. Pode Você falar. fez o livro da história do Quilombo dos Luíses. Isso, eu adaptei a história Aham, real para um livro de para o imagens, livro, perdão. entendi. Isso. Então, eu estou mostrando as imagens porque é elas que dão a lógica da sequência didática lá no blog para quem acessar, tá? Então, ela vai começar com a família e nomes, depois ela vai falar de fotos da família. No segundo momento, a gente começa a abordar as paisagens do lugar, e aí as crianças, né, comparam com o lugar onde elas moram, dialogam, né, sempre nessa perspectiva de aproximação, relacionar o que elas estão conhecendo e a própria vivência delas. Fala da planta pita, que é uma planta que eles usam para fazer sisal, e faz vários objetos, e aí tem a proposta que as crianças elaborem uma pesquisa de elementos da natureza e construam uma arte plástica com os elementos da natureza. Eles vão trabalhar formas, tamanhos. Joyce, levanta só mais um pouquinho. Assim? Obrigada, tá ótimo, tá interessante. Aqui é a parte da história que conta que eles construíram uma casa de barro, e aí nesse momento eu, no caso, no projeto, eu trabalho com as crianças das diferentes moradias, problematizando para elas no seguinte: será que todas as crianças moram em casas iguais, nas diferentes paisagens? No segundo momento, quando elas estão construindo a casinha de argila, eu problematizo novamente: será que todas as crianças têm onde morar? E aí a gente pensa em outras alternativas para quem nem sabe o que quer dizer uma casa, né? Porque você pode construir uma casa de papelão, que para uma criança é um brinquedo, para outra é uma moradia debaixo de uma marquise. Mas isso faz as crianças terem um outro olhar sobre o mundo que as cerca. Ao mesmo tempo em que elas estão trabalhando isso de como os quilombolas viviam numa época que eles tinham que fugir da escravidão e não tinham material acessível. Então a natureza nos fornece tudo isso. Aqui vocês me desculpem que eu parti para o desenho, porque eu não tinha material para fazer um tatu, não me veio nada. É que um dos hábitos dos quilombolas, né, até hoje em Minas é muito comum a caça do tatu. E aí, nesse momento, elas têm contato com animais da fauna brasileira. Uma das atividades, vocês vão ver lá no blog, Ai, perdão, me perdi agora. Mas é que elas falem conhecimentos prévios, falem dos animais que elas conhecem, elas vão fazer uma caça ao tatu dentro da sala de aula, descobrir onde ele está escondido, vão relacionar a imagem das patinhas dos animais que estão lá, tem o lobo-guará e tem o tamanduá-bandeira. Num outro momento da história, vai se falar dos sons, né, da cultura, porque a todo momento é essa trajetória no quintal do quilombo, realmente. Então, as crianças estão ali, né, trabalhando essa perspectiva de como é os rituais, os sons do lugar, toda essa perspectiva de o que a paisagem traz, sons, cheiros, imagens, tudo, e está trabalhando os sentidos. Na parte dos instrumentos, lá tem ritmos. Aí elas vão trabalhar também em contagem, então um pouco na perspectiva da matemática, elas vão elaborar um joguinho, inclusive, uma tabela e umas pecinhas de papel para poder fazer a contagem dos ritmos, numa das brincadeiras. E aqui é a penúltima parte da história, que fala da festa de Santana, que é uma das 3 santas que tem a missa de Congado, aliás, de Congada, perdão. E aí, a partir dessa festa, eu questiono as crianças sobre que festas elas conhecem, como que são as músicas e como que são as danças, se as pessoas tocam, se ligam o som, para já despertar essa curiosidade delas em comparar. Nossa, não é verdade, as festas que eu vou, normalmente, nem todas vão ter instrumentos, se tem, não são estes. E no fim, é porque aqui não tá, mas o nome dessa história que eu adaptei é O Quilombo que Era Grande Encolheu. Porque a gente começa com uma paisagem linda e cheia de natureza, e hoje em dia o Quilombo dos Luíses, que inclusive cresceu com a cidade de BH, ele mal pode ser visto. Ele está cercado por prédios e construções, e a árvore, a birosca, que é a árvore símbolo deles,
ela podia ser vista de longe, nas fotos, e aí isso, nas atividades de foto eu vou apresentar para as crianças isso, você conseguia ver a copa dela de longe, mas ela ficou sufocada, e em 2019 não tem mais a árvore, eles fizeram um trabalho para transformar pedaços dela em outros objetos. Mas é nessa perspectiva das crianças, através dessa história, irem trabalhando história e geografia, já que a atividade, no meu caso, é interdisciplinar história e geografia. E depois disso daqui, tem mais 2 momentos, que o primeiro é de confecção de um baú de memórias, onde, para fazer um pré-fechamento, onde elas vão construir coletivamente a sala, um baú com objetos, perdão, gente, recicláveis, vão trazer de casa e vão construir juntas na sala, e aí a professora vai propor uma roda para guardar as lembranças desse momento do quintal, do quilombo. E aí, durante a guarda desses objetos, dessas atividades que elas fizeram, tem todo esse momento de rememorar, de relembrar o que foi feito ao longo do período, ver o que elas aprenderam ou não, nessa perspectiva processual. Mas as atividades têm cada uma a sua avaliação específica, como eu coloquei no blog. Eu coloquei, Elaine, apenas os planos de aula, tá? Lá no blog. E, por fim, depois disso daqui, eu já não tenho como apresentar aqui agora, o fechamento realmente é o convite para as crianças fazerem uma viagem virtual. Nesse dia, o que vai ser proposto para elas é, imaginem que nós vamos fazer uma excursão e vocês vão decidir quem vai ser o motorista do ônibus, como nós vamos configurar as salas e deixá-las livres para organizar a própria excursão. Esse é o primeiro momento da atividade no último dia do Quintal do Quilombo. No segundo momento, eu vou, imaginando que tem um data show, uma tela onde eu possa projetar, colocar um vídeo, não era bem o que eu queria fazer, mas é o que tem disponível, um vídeo 360, onde pelo menos você pode ter esse movimento, essa sensação de que está visitando um quilombo real, que é, na verdade, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que fica em Alagoas. Ele reabriu no final do ano passado, entre aspas, nem sei como é que está a situação de lá agora, mas é em tamanho natural, com todas as moradias e os locais do quilombo original, como ele foi feito. Então, as crianças teriam, de alguma forma, esse contato real com o quilombo tal qual ele era, né? Então, a gente parte dessa perspectiva da imaginação para o real, sempre dialogando, fazendo as crianças dialogarem com a realidade delas. Eu peço mil desculpas para vocês se eu tiver sido muito vaga ou muito sucinta, mas é porque acho que ninguém está aguentando mais ficar aqui. Então, eu agradeço demais por quem ficou, por consideração mesmo, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar. Eu coloquei os planos das atividades. Ô Joyce, uma coisa que ficou maravilhoso no seu trabalho é a sua busca pelo conhecimento, a sua vontade de realizar, né? A sua cobrança exagerada a você mesma, né? Porque você se cobra mais do que precisa, né? Ela queria mudar tudo, gente, sabe? Ela queria mudar tudo, começar tudo, tirar tudo. Falei, não, calma, né? Não dá para a gente fazer dessa forma, né? E você foi construindo, você optou por colocar agora o trabalho no blog. Eu acho que você pode trabalhar mais um pouco em cima dele, para poder colocar o livro que você recontou a história. Então, você põe isso como planejamento para você. Isso foi um primeiro pontapé para entregar para o trabalho, mas, olha, é um trabalho riquíssimo. E quando você usa os 5 sentidos para trabalhar com crianças da educação infantil de 4 e 5 anos, é uma riqueza, porque você trabalha a argila, você trabalha o som, você trabalha a visão, você trabalha a percepção da figura fundo, você trabalha todos os pressupostos da educação infantil com essa atividade. E ficou uma riqueza esse trabalho. Esse trabalho é rico, não é? Como todos os outros, não é? Mas traz, mais uma vez, a cultura presente, né? Nesse nosso desejo de investigar sobre as coisas, né? E agora vem a cultura quilombola, né? E essa visitação virtual,
no museu em Alagoas, está uma riqueza, Joyce, porque eu andei olhando os museus virtuais, com visitas virtuais, para trabalhar com a pedagogia à distância, porque a gente fez atividades de visitação em museus virtuais. E um deles foi nesse de Alagoas, do Quilombo de Alagoas. Ai, que legal. Ele está pronto, ele está muito a dimensão você chega, né? Dá para você entrar, eles fizeram as fotos, o acervo, você pode clicar no acervo, o acervo está disponível, então é uma riqueza. Então, eu acho que você finaliza muito bem o trabalho, né? Obrigada, Elaine. Então, meus guerreiros e minhas guerreiras que estão aqui, vocês querem perguntar alguma coisa para a Joyce, dizer alguma coisa mais para a Joyce, não é? Eu estou vendo aqui, ó. Olá! Joyce, parabéns, assim, eu fico pensando o quanto trabalho te deu de fazer. Óbvio que eu imagino que é um assunto que você tem muito interesse, então para você deve ter sido um trabalho muito gostoso de fazer, mas é trabalhoso, né? A gente que fez em grupo, a gente vê o tamanho que ficou o projeto interdisciplinar, sabe? Então encarar isso aí sozinho, querer mudar tudo, porque já pensou em outras coisas, sabe? É de tirar o chapéu a sua dedicação, assim, sabe? E aí o que eu queria enaltecer, assim, do trabalho, que eu gostei muito, foi essa apresentação que você fez com a recontação da história, porque eu acho que inclusive você, a gente teve que ficar na teoria, porque não tem como a gente aplicar para esses nossos alunos, né? Mas quando você traz uma sequência que conta uma história feita pela perspectiva do aluno, é como se a gente enxergasse, sabe, o resultado das nossas atividades que foram elaboradas por nós, feitas por ele, sabe? Então, achei que foi legal se trazer nesse sentido, porque aproxima a gente dos resultados finais das atividades que todos nós criamos nos nossos projetos e a gente não teve a carinha dele, sabe? Então, você materializou isso, sabe? Achei que foi muito legal e coincidiu de ser a última apresentação, sabe? Então, eu acho que fechou muito bem, assim. Nossa, ficou muito legal. Nossa, gente, obrigada. Eu queria que tivesse melhor representado, assim, com mais elaborado, mais material, mas a Elaine tá de testemunha dos meus surtos e do quanto eu dei trabalho para ela também. Elaine, eu vou te dar uma fundamentação a contento, tá? Vai ficar decente. Tá bem. Mas muito obrigada. Eu é que agradeço de ter sido contemplada o semestre todo, porque todo mundo fez trabalhos assim que eu falei, nossa senhora, ficou lindo. Obrigada. Eu vejo a dedicação, né? Quando eu encerro aqui as 10 apresentações, né? Eu vejo a dedicação de vocês. Ainda bem, né? Que a gente pensou em divulgar esse material. A gente pôde pensar dessa forma, né? Eu vou trabalhar em cima disso para que seja uma divulgação bacana. Nós já estamos com o curso de extensão registrado no SIG, que é o curso que nós vamos fazer sobre educação patrimonial, e é o que eu disse, né, conversando com o Luan e a Cauane hoje, que todos os trabalhos, igual esse da Joyce, ele é de educação patrimonial, que quando ele resgata, né, as atitudes sobre os indígenas, a mesma coisa, ele é de educação patrimonial, porque é a nossa base, né? O que nós temos de identidade que nos dá esse direito, né? De ser o que nós somos, né? E de buscar essas identidades. Então, a gente precisa de conhecimento, né? Então, a educação patrimonial, ela acontece quando eu conheço as minhas origens, não é? Então, os trabalhos, eles estão assim... Eu falo, já pensou isso, né? Em outro momento, né? Pensado por professoras, né? Pessoas que possam consultar o material que vocês escreveram, né? Então, acho que isso aí a gente escreve para a gente e isso vai ficar para o resto da vida, quando a Caroline fala, né? De estudantes, né? De povos indígenas, né? Nós vamos aprendendo essa linguagem, nós vamos incorporando, dando novo sentido, né? Não o sentido que está em mim, né? Mas o sentido que vocês foram buscar, né? Eu fico muito feliz, né? Encerro esse trabalho assim com muita satisfação.
Quero desejar a todos vocês e todas, né, um ótimo final de semestre. No dia 25, que é o próximo, que vai finalizar, atividades. A professora Elaine vai trabalhar igual uma louca para poder colocar todas as avaliações. Eu já estou, assim, contemplada com os portfólios são de uma riqueza. Queria pedir a vocês, né, que também postassem no Drive os portfólios. Se você quiser tirar alguma parte, como eu já disse, retire aquela que você não quer socializar, né? Mas, olha, os portfólios estão maravilhosos, então são trabalhos que merecem ter um espaço de divulgação. Tá? Então, uma boa noite para vocês, eu agradeço a persistência, né, de vocês, um abraço, e até o dia 25 as nossas notas estarão. Eu estou disponível no ambiente. Dia 25, se vocês ainda quiserem, quem quiser uma conversa individual, é só me falar para poder explicar. Essas coisas todas estou disponível. Tá bem? Ô, Elaine, deixa eu falar uma coisinha. Gente, obrigada. Eu estava reparando que a gente fez aquele evento no SIG da Ferramental Week, né, que você ensinou a gente, e os certificados não foram liberados, assim, aí eu queria saber se a gente tinha que fazer mais alguma coisa, como Não, que... não tem não. Lá no SIG, eu estou com 4 eventos que estão pendentes ainda eu acho que teve algo, eu não sei se é porque eu mudei a senha, alguma coisa. E aí eu postei a lista de presença, mas o certificado não apareceu. É esse e mais 3 certificados. Mais o Jardel, eu já mandei uma mensagem para ele está cuidando. Eu acredito que até o final da semana já vai estar liberado. Tá? Aí é a oficina de Wiki e três eventos sobre escrita acadêmica, que os certificados ainda não saíram, tá? Mas vão estar. Vocês me lembrem se não sair até sexta-feira, tá bom? Gente, Combinado. Boa noite para vocês, um beijo. Boa noite. Vocês, né? Obrigado por estar conosco neste bimestre. Foi muito produtivo, viu? Foi muito legal. Eu gostei demais da turma.